Minhas irmãs, com muita alegria nós estamos hoje com a solenidade do batismo do Senhor Jesus no Jordão, encerrando o tempo do Natal e iniciando um novo tempo litúrgico da igreja, o tempo comum. Essa celebração ainda está dentro do tempo do Natal, mas ela ocupa o espaço do primeiro domingo do tempo comum. O batismo, de fato, marca o início de uma caminhada. Por isso, Jesus, quando tinha cerca de 30 anos, antes disso, viveu lá em Nazaré, trabalhava com seu pai e vivia uma vida normal como nós vivíamos, exceto no pecado. Aos 30 anos de idade, ele se submete ao que hoje nós celebramos, o batismo. Ele caminha até o Rio Jordão. Este caminhar, este se dirigir até o Jordão, ele sai da onde ele estava, na Galileia, e vai em direção ao Jordão, onde João batizava. Esse caminhar, segundo o Papa Bento XVI, no livro que ele escreveu, que chama Jesus de Nazaré, significa que Deus vem ao encontro da humanidade para tocar as realidades que nós vivemos. Nós às vezes falamos uma frase que não é muito verdade. Às vezes falamos assim: Deus não sabe o que eu passo, né? Tem gente que fala isso, né? Deus é Deus, não sabe o que eu passo, né? Maria é santa porque ela não viveu o sofrimento que eu vivo. É uma mentira. Esse caminhar de Jesus da Galileia, Nazaré, até o Jordão, significa que Deus se aproxima dos mesmos sentimentos e das mesmas vivências e experiências que nós vivemos. E é por isso que ele se submete ao batismo. O sacramento do batismo nos confere duas graças. Duas graças. Qual a primeira graça? O que faz o sacramento do batismo? Apaga o pecado original. Adão e Eva, eles cancelaram o projeto de Deus. Quando eles comem do fruto proibido, eles acabam com a criação. É como se quando nós planejamos uma coisa e quando não dá certo, a mulherada aí que faz bolo, né? Às vezes pega no YouTube uma receita nova, né? Vamos fazer, tudo animada lá, né? Hora que sai do forno, Jesus, quem vai comer aquilo? Não acontece às vezes isso? Por quê? Não deu certo. O que a gente faz às vezes quando acontece isso? Fica bravo, não é? Às vezes joga fora. E Adão e Eva fez isso com o projeto de Deus. Deus tinha um projeto de felicidade perfeita, que nós não sabemos o que é, porque depois que eles pecaram, aquele projeto se desfez. Então a gente não sabe, nem imagina como seja. Mas eles viveram isso, e pecando, eles destruíram isso. Porque com o pecado entrou no mundo o sofrimento, que não tinha antes. Entrou no mundo a morte, que não tinha antes. Só que Deus não desiste. E Deus refaz o seu projeto. E o batismo é símbolo desse refazer de Deus. No batismo, Deus recria a obra da criação que Adão e Eva destruiu. Então o batismo dá duas graças. A primeira nós já falamos, apaga o pecado original. E a segunda o quê? Nos torna o quê? Filhos adotivos de Deus, ou seja, nos torna membros da igreja, membros do corpo místico de Cristo. Jesus tinha pecado, então não precisava ser batizado. Jesus não precisava ser parte do corpo místico da igreja, porque ele já é a cabeça. Então ele não precisava. E por que ele se submete ao batismo? É isso que o Papa Bento XVI explicava. Porque ele quer viver tudo o que nós vivemos, inclusive a experiência do batismo. Tudo que Jesus experimentou, ele santificou. Jesus teve família? Teve. Então ele santificou a família. Ele trabalhava? Sim, com seu pai José. Era carpinteiro. Ele santificou o trabalho. Jesus ficou doente?
ficou doente. Por isso ele santificou a progressão, o enfrentamento da enfermidade. A gente pode ser santo enfrentando a enfermidade, porque ele assim o fez. E tantas coisas ele fez para santificar, inclusive o batismo. No batismo, nós somos imersos na água. Alguém foi batizado depois de adulto aqui? Não? Ninguém? Você? Ficou com vergonha agora, hein? Quando nós descemos na água, o padre foi na cabeça? Sorte sua. Quando o padre afoga a criança ou o adulto na água, significa sepultamento. E quando levanta, significa o quê? Ressurreição. Jesus estava tentando dizer, ele se submetendo ao batismo, ele estava mostrando para os discípulos de João o que ele haveria de passar na vida dele, e qual era a missão dele. A missão dele era ser sepultado na morte e vencer a morte, subindo, ressuscitando. O batismo nos ensina isso, meus irmãos, só que a gente quer fugir da missão do sepultamento, da morte. E essa morte não é morte corporal, embora às vezes é necessário, né? Nós temos tantos santos que morreram por Cristo, mas não é isso. Essa morte, este imergir-se na água do batismo, é morrer para o mundo e para o pecado, para os maus hábitos, para aquilo que você sabe que é danoso a você, ao seu casamento, às suas relações, à sua família. É morrer para isso, é fazer com que isso morra em você. Isso é viver o batismo, é ser sepultado na água batismal. Porque se a gente não procura viver essas mortes, nós não estamos vivendo o batismo como devemos. Por isso a gente precisa olhar para nós e ver o que nós precisa ser sepultado. Por isso que a igreja renova o batismo, né? Em tempos e tempos, sobretudo na vigília pascal, a igreja faz a renovação do batismo para que a gente olhe para a gente mesmo e fale assim, eu preciso morrer para isso ainda, né? Nós temos de buscar isso que o batismo nos pede como missão, e ele assim o fez, ele o fez. Meus irmãos, Deus, por meio do batismo, quer recriar o que Adão e Eva destruiu, porque ele não desiste de nós. A primeira leitura de hoje fala sobre isso, prestaram bem atenção. Isaías, escrito 800 anos antes de Jesus, nem sabia que viria, quem seria o Messias, mas fala do Messias. Eis o meu servo, o servo de Javé, ele não levanta a voz, ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Imagina quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, a nossa voz às vezes se faz ser ouvida nos limiares da casa, não é? Deus não, ele não levanta a voz. E o mais importante no versículo 3, aliás, ele não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Quando a gente está rezando às vezes e vê uma vela, acabou a oração, você vai lá e apaga, né? A vela, e fica o pavio fumegante. Qual é o seu ímpeto? Ir lá e apagar o pavio que está fumegando. Isso é próprio do ser humano. Você não sossega enquanto aquilo estiver brilhando, não é? Ai, padre, vai pegar fogo na casa. É mentira, você está perto da vela, né? É porque nós temos um ímpeto. Este ímpeto por desistir das coisas não está em Deus. Meus irmãos, Adão e Eva destruiu o projeto de Deus. Sabe quando você tem que fazer alguma coisa e não dá certo, igual o padre exemplificou da receita do YouTube? Você desiste, Deus não. Enquanto aquele pavio brilhar, ele ainda tem a possibilidade de voltar a ser uma chama. E a liturgia de hoje está dizendo isso para nós.
Nós estamos iniciando este novo ano civil e nós temos a oportunidade de fazer da nossa vida um recomeço. Depende das nossas disposições interiores, porque do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, foi um dia após o outro, não mudou muita coisa. A mudança depende do que está dentro de você e não do que está fora. Quantas vezes nós vamos desanimando na nossa vida, desistindo das coisas, desistindo das pessoas, desistindo dos planos, dos projetos, dos sonhos, e Deus está dizendo: enquanto este pavio fumegar, ele ainda pode se tornar uma chama. Não desista. Ele não desiste. Às vezes a gente olha algumas pessoas que estão submetidas e entregues às drogas, numa vida totalmente desenfreada e distante de Deus. Às vezes a gente fala assim, né? Isso daí já não tem mais jeito. E a leitura de hoje vai dizer: tem sim, porque Deus não é falho ou limitado como nós. É o Deus do impossível. Em todos os textos eucológicos da missa, os textos litúrgicos, sempre tem o qualitativo para Deus nas orações da coleta. Ó Deus, duas palavrinhas, substantivo composto. Ó Deus, todo poderoso. Tem padre que muda as orações da igreja, né? O medo do poder de Deus. Ele é poderoso sim, e Ele pode transformar realidades de morte em vida. É por isso que nós devemos caminhar na fé, e de fato, meus irmãos, estarmos atentos nesse poder de Deus, confiarmos no poder de Deus. Eu não sei, na sua vida pode ser situações que estejam como essa vela de que fala a leitura, com o pavio quase apagando. Pode ter situações difíceis na sua caminhada, na sua família, pode ter pessoas que estejam totalmente fragilizadas, e Deus está dizendo: reze, porque Deus pode fazer levantar aquilo que o ser humano não pode. Enquanto houver vida e o brilho deste pavio, a chama pode ser reacendida. E neste ano que nós estamos iniciando, Deus quer fazer reacender a chama de morte que pode estar pairando nas nossas famílias, nas nossas relações, nos nossos ambientes. Ele quer. E isso que é ser batizado, meus irmãos. Viver o batismo, reviver o batismo, é recriar a esperança em nosso coração. Tantos sonhos às vezes nós trazemos, e pelas experiências que não deram certo, nós vamos deixando de sonhar. Tantos projetos, tantas coisas que a gente vai desanimando e desistindo, tanta gente caminhando já sem sentido no viver. Nós não podemos ser assim. O Senhor está dizendo: olha, força, coragem, o Espírito Santo é o seu motor. Creia no poder do Deus que é soberano e que está acima de todas as coisas. Creia no poder de Deus. Assim a gente pode cantar o que nós nos Salmos respondemos com a nossa salmista: que o Senhor abençoe com paz o seu povo. Que o Senhor abençoe. Este deve ser o nosso clamor. Clame as bênçãos de Deus para a sua vida, sobremaneira aquilo que está como uma vela se apagando, as dificuldades. Clame ao Senhor, clame as bênçãos. Às vezes nós somos pessoas muito negativas, e quem tem palavras negativas nos lábios, invoca a maldição para si. Então mude isso em você. Passe a ser uma pessoa da benevolência e do poder de Deus. Que suas palavras desse ano sejam palavras de vitória, porque aquilo que você fala com os lábios e deseja com o coração, você atrai e se torna presente na sua vida. Clame as bênçãos de Deus. Creia. Ai, padre, mas está difícil. E quem disse que seria fácil? Se não foi fácil para o mestre, muito menos o será para os discípulos. Mas é preciso enfrentar a vida com garra, força, com o espírito da autoridade que vem de Deus. E Ele está conosco, meus irmãos. Ele caminha conosco. O texto do Evangelho que nós
que nós escutamos, ele é o Evangelho de Marcos. O relato do batismo está nos 3 evangelhos sinóticos. Sinótico significa parecidos, tá? Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos que são parecidíssimos. João é muito diferente. Então, se você procurar na sua Bíblia, claro que se for Bíblia católica, né? Se for Bíblia protestante, não tem nada do que eu vou falar. Olha, você procurar na sua Bíblia, o texto de hoje é Marcos capítulo 1. Você vai achar o relato do batismo e vai vir em cima escrito qual é o texto equivalente em Mateus e em Lucas. O texto de Mateus, ele é mais completo do que Marcos. Marcos é o primeiro texto evangélico a ser escrito, mas é o mais curto. E o texto de Mateus vai dizer o seguinte, que Jesus foi até João, no Rio Jordão. Olha só, naquele tempo Jesus veio da Galileia para o Jordão, para se encontrar com João e ser batizado com ele. Ele foi lá para isso. E aí olha só o que diz, que interessante. Mas João protestou, diz Mateus, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. No fundo, Jesus estava dizendo para João: olha, fica quietinho e me batiza logo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Faz o que eu estou falando. E João fez, né, depois. Ora, e é isso que nós temos de viver na nossa vida. Cumpramos o que o Senhor está nos pedindo nessa liturgia, porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que precisa ser feito. João não tinha entendido, não sei se entendeu depois, mas ele fez. Sigamos o mesmo exemplo de João. Batizemo-nos, deixemos Deus fazer a obra acontecer. E às vezes, minha gente, nós somos os primeiros, as primeiras pedras no nosso próprio caminho. Somos nós mesmos, às vezes. Pare de atrapalhar você, deixa nesse ano a obra de Deus acontecer. Reze mais, seja mais reflexivo, deixa Deus fazer acontecer, e você vai ver que vai ser um ano, como diz o Salmo, um ano cheio da glória que vem de Deus, cheio, né, da majestade que vem de Deus. Mas você precisa deixar que Deus faça a sua vontade acontecer na sua vida. Força e coragem, que Deus nos ajude, e sempre em oração, a gente, né, meus irmãos, a gente chega no sonho de Deus, que Deus tem para nós. Vamos ficar em pé, professar a nossa